Boa noite, iniciando aqui a transmissão do encontro do curso de Administração e Ciências Contábeis da disciplina de Sistema de Informação Gerencial. Hoje vamos abordar a seção 2.2 e a seção 2.3. Hoje são quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Estou no aguardo dos alunos para começar o conteúdo. Tinha o Igor na sala, mas ele acabou tendo um probleminha. Vou estar no aguardo para iniciar. Hoje é dia de concluir o assunto para oficial 1 e também de fechar a nota do primeiro bimestre, visto que a nossa avaliação oficial 1 é na próxima semana, respectivamente na quarta, que é o dia da disciplina. Boa noite, estão me escutando? Boa noite. Deixa eu ver como é que está meu volume aqui. Então, como já tem gente na sala, iniciar o nosso conteúdo de hoje. Temos 2 sessões para ver. Gostaria de parabenizar os alunos dessa turma, que estão bem conscientes quanto à necessidade de fazer as atividades transversais virtuais no portal e encontram-se com uma boa situação para estar concluindo um dos critérios de passar na disciplina, que é alcançar os 7.000 pontos. Tem gente aí com mais de 4.000, tem gente até com mais de 5.000 pontos, e a gente está na metade da caminhada ainda, então isso é muito bom. Para que a gente não perca tempo hoje, por isso temos 2 sessões, vou iniciar, não vou mais esperar o pessoal, a aula está sendo gravada, material baseado na apostila da disciplina de Sistema de Informação Gerencial, e sempre que tiver algo que eu tiver inserido nesse material, eu irei alertar para vocês. Então, hoje, o conteúdo da sessão 2.2 e 2.3, na oficial 1 não cairá 2.4, porque a gente vai fazer uma atividade com ela no segundo bimestre, e não ficará incluída na oficial 1, como já foi dito na aula passada. Então, o assunto de hoje, basicamente, a gente continua falando sobre sistemas empresariais. Na aula passada, a gente viu a definição geral, a ideia de ter um banco de dados centralizado, e a divisão entre sistemas empresariais funcionais, que são específicos de um departamento, e sistemas empresariais integrados, né, que vão fazer conexões de vários setores, centralizar os dados, evitar inconsistências e todas as outras vantagens e desvantagens que a gente viu no encontro anterior. Agora, no 2.2, a gente vai começar a ver alguns sistemas que são sistemas empresariais e entender um pouquinho o contexto em que eles estão inseridos. O primeiro dele é o SCM, que começou a ser pensado na década de 90, com a preocupação com a gestão da cadeia de suprimentos. A ideia de suprimento aí você interprete como matéria-prima, né, aquilo que você precisa para fazer o seu produto.
O foco desse sistema é esse. Esse S, a primeira letra que a gente tem aqui é de supply, que é exatamente suprimentos, que são as matérias-primas. O C é de chain, que é cadeia, na ideia de sequência. E o M é de management, né? Então vai ser o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esse tipo de sistemas eles são utilizados em empresas de grande porte que têm que comprar muita matéria-prima, administrar isso com um ou mais fornecedores, né? Às vezes pegar de regiões diferentes, ter mais de uma locação, né? Então, empresas de grande porte precisam desse tipo de sistema empresarial que é focado em suprimentos. No Brasil, essa preocupação teve maior destaque no final da mesma década, que é a década de 90, fruto da logística integrada, né, visto que aqui é um país continental, e da preocupação com o melhor atendimento das necessidades do consumidor, porque o suprimento é adquirido, no final das contas, para você conseguir ter um produto para encaminhar ao seu cliente. A gente vai ver que o final da cadeia de suprimentos, o final da cadeia de produção é para alcançar um cliente como consumidor final ou criar um produto intermediário para que uma outra empresa, para que uma outra indústria venha a terminar. Então é sobre esse aspecto, sobre esse tipo de empresa que é de grande porte, que pega uma matéria-prima e transforma num produto intermediário, num produto acabado, que a gente vai conversar no encontro de hoje. Então, aqui ele pega uma referência de Loudon em Loudon, né? A maior parte da apostila é baseado nesse autor, e ele diz que o gerenciamento da cadeia de suprimentos, como eu falei para vocês, que é o que é feito no Supply Chain Management, que é o SCM, e é o primeiro sistema empresarial que a gente está vendo. Ele pode ser compreendido como a rede de organizações e processos de negócios a fim de selecionar matérias-primas, aí a palavra-chave que eu disse para vocês. Então, associem suprimentos a matérias-primas. A gente tem, inclusive, na cidade uma empresa com esse nome, e se a gente for pensar, os produtos que eles vendem são suprimentos para outros produtos, né? A gente vai ter suprimento ali para montar uma festa, para vender um cachorro-quente, para vender um Guaraná da Amazônia. Então, associem com isso, com essa empresa que existe na cidade, ou então com a palavra matéria-prima, que aí você vai entender muito bem. E lembrar que o S ali é de supply, que supply é exatamente suprimentos. Então, lembrando disso, nas questões geralmente desse conteúdo em algum tipo de concurso, elas são bem simples. Elas só querem saber se você sabe para que é aquele tipo de sistema empresarial ou aquele tipo de sistema de informação. Então, se você tem uma basezinha de inglês ou já teve um pequeno estudo direcionado aos tipos de sistemas, você consegue matar qual é a questão simplesmente por lembrar o que é esse S, né? Continuando, ele diz, para que possam ser transformados em produtos intermediários ou acabados, como eu acabei de falar para vocês, um produto intermediário é aquele que você, como se fosse uma empresa responsável por milho, né? Tá plantando milho ali. O milho vai ser um produto, um suprimento e um produto intermediário, né? Que pode ser, por exemplo, descascado e entregue para uma outra empresa que vai fazer pamonha, né? Então, aquele milho descascado entregue para a pamonharia é um produto intermediário, né? Já a pamonha é um produto acabado. Então, a gente tem várias empresas que têm esse perfil intermediário e geralmente elas vão vender esses produtos para outras empresas para que elas transformem o que era produto, né, em suprimento e transformem em produto novamente, né? É a mesma ideia do input e do output. O output, a saída de uma empresa pode ser a entrada da outra, assim como um produto que está sendo vendido por ser um produto intermediário, acaba sendo o suprimento da outra. Então, esse milho aí descascado, que está no final da cadeia de uma empresa e que é considerado um produto intermediário pelo SCM, pode ser um suprimento para essa outra
para essa outra empresa que venha a fazer uma pamonha, por exemplo. Ele continua, sendo que esses últimos serão distribuídos aos clientes. Esses últimos o quê? Os produtos acabados. Então, sempre que a gente estiver falando em um produto acabado ou num produto finalizado, a relação dele é sempre com o cliente ou com o consumidor. E repito, esse tipo de sistema, ele trata sobre a cadeia. Lembre que esse C aí é de cadeia, e é cadeia no sentido de sequência, da mesma forma que a gente vê a cadeia alimentar, né? A gente tem uma ordem em que acontece. E com os suprimentos é do mesmo jeito. Como a gente tinha lá em sistemas de informação, entrada, processamento e saída no sistema de informação, aqui a gente vai ter, né, essa origem nos suprimentos, né, vai ter toda a cadeia se discorrendo, dependendo de como a empresa funciona e seus processos, suas necessidades, se tem produtos intermediários ou produtos acabados dentro desse processo, e na ponta sempre vai ter ali o cliente, né, que vai receber esse produto acabado. Olha só, mais uma aluna, Yasmin, ainda não tinha visto nessa disciplina, seja muito bem-vinda. Depois, no final da aula, fala comigo, Yasmin, para a gente ver como está a sua situação, tá bom? Enquanto isso, a gente está vendo os últimos assuntos que vão cair no nosso oficial na semana que vem. Depois que eu concluir essas 2 sessões hoje, eu vou ver o caso de cada um. Se quiserem olhar nota no portal, ver alguma atividade que não entregaram e se quiserem entregar ainda hoje, eu ainda recebo, se conseguirem concluir no horário da aula. Então, vou correr um pouquinho aqui para que vocês ainda tenham tempo de fazer alguma pendência e eu conversar com vocês. Então, continuando aqui no SCM, que é voltado à administração dessa cadeia que eu estava falando com vocês, focado em compreender como essa cadeia de suprimentos vai funcionar até que se chegue no cliente final com um produto acabado ou com um produto intermediário para outra empresa que vai fazer esse produto acabado, né? E aí ele fala, cabe à cadeia realizar uma interligação de fornecedores, como eu falei para vocês, quem utiliza esse tipo de sistema geralmente tem mais de um fornecedor. O sistema é utilizado por ter uma complexidade, né? No primeiro slide ele fala que começou a ser usado o SCM na década de 90 por conta de problemas de logística. Então, fica mais complexo você trabalhar com suprimentos, né, em casos, principalmente quando você tem mais de um fornecedor, ou uma quantidade de suprimentos muito grandes, ou variedade de suprimentos muito grandes para ter o seu produto. Então, quando se tem uma complexidade, se tem um sistema específico para isso. Então, você não vai inventar de implementar um SCM porque o professor disse que era bonito, que era bom, que era maravilhoso. Não, você tem uma necessidade e para aquela necessidade, né, tem sistemas específicos para isso. Então, por isso que na atividade que a gente fez da consultoria, vocês buscaram primeiro um problema numa aula e na outra a gente foi criar soluções específicas para aquele problema. Então, o principal fator aí dessa disciplina que vocês têm que desenvolver é isso, enxergar um problema, necessidade da empresa, entender que para cada problema existe a necessidade de um investimento para criar uma solução e que essa solução deve ser adequada para aquele problema, para que você não invista seu dinheiro de maneira errada, sem resolver o problema da empresa. Então, ele continua, cabe à cadeia realizar interligação de fornecedores, instalações industriais, centros de distribuição, varejistas e clientes para possibilitar o fornecimento de mercadorias e serviços. Então, o que é que ele fez aí no final desse parágrafo? Ele falou sobre elementos, sobre quem está participando dessa cadeia. Então, no meio, entre você pegar o suprimento e você ter o produto acabado, você vai ter tudo isso. Vai ter fornecedor, vai ter instalações industriais, vai ter centro de distribuição, vai encarar os varejistas, até que chegue na ponta, que é o cliente ou o consumidor final. E essa é a cadeia que esse tipo de sistema tem que ser capaz de administrar. Ele continua com outra referência de 2010, onde ele diz: pode-se compreender a cadeia de suprimentos como a integração de processos que tem como objetivo não apenas atender o consumidor final e fornecedores, mas de agregar valor e informação dos produtos e serviços aos consumidores e stakeholders. Então, o principal nessa cadeia
é consumidor, porque está na ponta final, e fornecedor, né, porque está na ponta inicial com os suprimentos. Só que ele destaca, e esse parágrafo é importante, eu tirei da apostila e coloquei aqui, justamente porque a gente não pode esquecer do que é coadjuvante, porque esse sistema é utilizado especialmente para cadeias, ou seja, para sequências. Então, eu não tenho como desconsiderar os outros elementos que a compõem, como foram citados no slide anterior. Então, ele ainda coloca aí os stakeholders. Quem poderia me ajudar? Alguém sabe o que significaria esses stakeholders? Uma tradução não literal para o português? Qual é o entendimento? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Já ouviu falar essa palavra aí, stakeholder? Sabe o que significa? Costuma cair em prova também. Quando eu falo assim, cair em prova, é concurso, viu, gente? Quando é especificamente na minha prova, eu também falo. Mas quando eu já vi questões de concurso a respeito disso, eu gosto de frisar, porque eu sei que é um caminho que alguns de vocês cogitam. Então, stakeholders, uma tradução não literal para eles são os interessados ou os envolvidos. Ou seja, quem tem relação com essa cadeia, quem tem relação com essa empresa e que pode ter ganhos ou perdas com isso. Então, o exemplo mais comum de um stakeholder é um acionista, né? Porque apesar dele não compor diretamente a cadeia, não fazer parte diretamente do quadro de funcionários da empresa, ele é diretamente afetado por isso, né? Então, os stakeholders são quem está envolvido, né? Quem está interessado, quem está ligado de alguma forma a essa cadeia, e aí ele faz esse alerta para a gente não desconsiderar, né, que essa cadeia como a empresa é um sistema aberto, como vocês viram na primeira aula, e é algo que vai cair com certeza na nossa oficial 1, ela sofre interferência e interfere no meio externo. Então, com certeza, vão ter stakeholders, vão ter pessoas envolvidas, vão ter interessados dentro desse processo. E outra coisa importante que ele fala aqui é que agrega valor em informações. Isso aqui a gente já tinha visto na seção 2.1 como uma característica dos sistemas empresariais. Então, eu falei para vocês, se você entende bem o que são sistemas empresariais, fica mais fácil de você compreender as seções que vêm depois. Porque o SCM é um sistema empresarial, então ele carrega algumas características que existiam, que são da classe que ele compõe, que são os sistemas empresariais. E uma delas é agregar valor às informações. Isso não só sistemas empresariais, como um sistema de informação como um todo. Professor, qual é a diferença de um sistema de informação e um sistema empresarial? O sistema de informação é aquele sistema que tem aquela estrutura básica que eu falei para você de entrada, processamento e saída, o que significa que sistemas empresariais também são sistemas de informação, tá? Não pense que são coisas extremamente diferentes, são nomenclaturas diferentes, por autores diferentes, por necessidades de utilização diferentes, tá? Então, sistemas empresariais é aquela característica que a gente conversou no 2.1, de ter um banco de dados centralizado, né, onde vão tratar as permissões de cada usuário, evitar inconsistências, ter uma visão toda da empresa, agregar valor, ajudar na tomada de decisão, ajudar a criar novos produtos, a ter vantagem competitiva e as vantagens que a gente viu. Ter minas de um fornecedor da solução adotada por não ter vários sistemas na empresa e por aí vai. Então, uma revisãozinha rápida da aula anterior. Possíveis eficiências. Ou seja, possíveis eficiências aonde? Na cadeia. Quando a gente usa o SCM, a gente está pensando na cadeia de produção que a gente vai ter aí dos suprimentos, né? Nessa cadeia de suprimento que leva desde lá do início do fornecedor até o consumidor final, o nosso cliente. Então, o primeiro ponto que ele traz é a reestruturação de fornecedores, onde ele fala da redução do número de fornecedores. É a mesma ideia que a gente viu na aula passada de um sistema empresarial como um todo,
né? Se você tem só um fornecedor, você tem mais facilidade para negociar com ele, acaba tendo uma relação melhor, menos dor de cabeça, menos reuniões, então isso é interessante. Então ele fala redução do número de fornecedores por meio de escolhas adequadas, e não é só você reduzir por reduzir, mas você saber qual escolher e como negociar e como fazer essa transição. Então, o sistema te fornece dados, né, que geram informações para que você ajude a tomar essa decisão, entender quais são os custos que envolvem você largar um e fazer um acordo melhor com o outro, né? Você tem uma visualização melhor da relação entre a empresa e o fornecedor, fruto de uma reestruturação que possibilita o gerenciamento de matérias-primas de forma mais eficiente em aprofundamento nas relações entre os envolvidos. Olha aí, ó. Envolvidos, aqui a gente poderia colocar inclusive stakeholders, né? Então, é um termo que é utilizado com muita frequência, aparece em inglês aí nas provas para pegar os desavisados que nunca viram do termo, mas é uma ideia simples, né? Talvez, dependendo até da frase, a pessoa consiga pegar o significado por conta do sentido que aquele texto estava trazendo, como eu já vi também questões nesse sentido, né? Tem um trecho de um texto, um trecho de uma revista, e aí está essa palavra e a questão vem discorrer sobre uma palavra específica, que no caso era essa dos stakeholders. Então acontece, tem uma questão simples, onde elimina um candidato simplesmente por não ter visto um termo, é o detalhe, né? O que faz ter a diferenciação de notas numa prova. Então, o primeiro ponto que ele colocou ali é de possíveis eficiências, e aí eu coloco para vocês também que ele enxerga como um ponto positivo, mas que essa reestruturação também não é fácil. O Igor voltando aqui, habilitando ele. Então, todo o processo de reestruturação, de reforma, ele não é simples, né? Ele encara como possíveis eficiências, porque se você consegue reduzir o número de fornecedores, você acaba conseguindo ter vantagens. Isso não é uma certeza, por isso que ele coloca aqui como possíveis eficiências. Ele coloca, não, o título sou eu que coloco aqui, o texto é da apostila. Então, eu coloquei como possíveis para destacar isso aqui. Não é algo certo, né? Quando você usa o cálculo do sistema, os dados, o que ele está te mostrando ali é certo, mas as decisões que você toma não tem como você ter certeza de nada, né? Na vida tem várias variáveis. Claro que se você usar o sistema, você tende a tomar boas decisões e no longo prazo, né, levar a empresa mais próxima do seu objetivo, da sua missão, né, do que ela quer ser no futuro. O segundo ponto que ele traz aí é a integração da infraestrutura, consiste em um sistema integrado. Olha só, integrado é a mesma palavra que a gente utilizava nos sistemas empresariais na sessão anterior, com o fornecedor e cliente, o que possibilita à empresa a reposição de forma automática de determinados produtos e matérias-primas. Então, você tem uma necessidade na sua base de dados, uma necessidade de suprimentos, e você consegue ver ali. E você também tem a visão de quanto o teu fornecedor tem para te fornecer. Então, isso é muito interessante, né? Essa base de dados, ele traz aqui o sistema integrado, ou seja, uma base compartilhada, onde o fornecedor tem a ciência do quanto você tem, né, e da sua necessidade, e ele também consegue te mostrar, caso você quiser pensar em um pedido maior, né, para ele se planejar, ou um pedido automático, né, quando chegar numa determinada faixa que você sabe que tem que repor por conta do tempo que é para aquele produto chegar. Então, todo esse gerenciamento, todo esse manejo é considerado, né? E aí o próprio sistema às vezes já gera alertas, né, para uma quantidade baixa no estoque para determinado produto, já pode até solicitar algum pedido, né? Já chegou em tantos por cento do necessário para o nosso mês, para a nossa semana, já pede tantos para o nosso fornecedor para que a gente não fique parado, né? Então, essa cadeia, para que ela tenha uma sequência, para que ela entregue, esteja sempre chegando com qualidade e chegando ao produto acabado para o cliente, é importante a gente estar sempre alimentando os suprimentos, né? Principalmente quando a gente fala em indústrias, em grandes empresas, e algo que está tendo forte problema aqui no Brasil,
atualmente por conta de várias matérias-primas que estão faltando. Então, acaba com essa cadeia, e quem que está lá no final? É o cliente, é o consumidor final, e isso afeta os preços. Então, a gente vê que tem alguns produtos que, por conta, né, de questões financeiras, econômicas e também por conta de suprimentos, como é o caso do MDF, né, que por conta do papelão acabou influenciando o preço do que é feito com MDF, né, e atrapalhando toda essa cadeia, e quem acaba pagando é o cliente final, é o seu consumidor. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque um erro na administração dessa cadeia, lá no início do suprimento, ele vai afetar todo o processo. E é essa administração que o SCM ajuda, né? É você evitar esse tipo de problemática. Inclusive, a gente viu sobre os stakeholders, e como sistema aberto, na primeira sessão que a gente viu, o governo entrava nisso. Então, o governo ajuda também a regular o preço de algumas coisas e ajuda nessa cadeia de produção, né? Então, faz parte, ó, os stakeholders, um dos elementos aí também é o governo. A gente pensa, mas é uma empresa privada, o governo não tem nada a ver com isso. Mas se chega como o arroz, o óleo e outros produtos que estão ficando mais caros agora, né, se chega o problema lá no cliente final, isso é ruim para o povo, né? Então afeta o governo também, que é alguém envolvido, né? Ele vai receber reclamações, vai receber, tem uma interação direta com o povo. Então tem que tomar cuidado nessa cadeia toda, e os stakeholders têm um papel nisso aí também, né? Não é só entre cliente, não é só entre fornecedor, como ele bem alertou em uma das citações. Então foi muito positivo essa posição deles, porque acionista, governo, né, os próprios impostos, né, podem influenciar como essa cadeia funciona. Questões climáticas, regulamentação do governo, tem muita coisa, tanto para facilitar como para melhorar, né? E aí cada caso tem que ser avaliado com muita calma para entender, e os sistemas do SCM ajudam nisso, para que você tenha uma visão clara e entenda essa cadeia de produção com mais clareza e tome boas decisões. O outro ponto que ele traz é o desenvolvimento de novos produtos, a integração da cadeia produtiva possibilita o desenvolvimento de novos produtos em menor tempo e custo com a participação, menor custo, com a participação das informações advindas dos fornecedores e clientes. Então, se eu tenho no primeiro ponto aí, ele traz reestruturação de fornecedores com a possibilidade de reduzir o número de fornecedores. Se eu reduzo o número de fornecedores, minha relação com o fornecedor fica melhor, né? E eu acabo trocando mais informações, entendendo melhor o meu fornecedor, a gente acaba trocando ideia, eu compreendo o suprimento que ele me fornece, a qualidade que tem, né? E isso me ajuda, né? Ter feedback do cliente também é importante, como a gente já viu em outros tipos de sistema. Então, eu compreender esse todo me possibilita, às vezes, criar novos produtos, acelerar a produção, né? E aí, isso se reverte em lucro, e é muito interessante para as empresas. Então, essas aí são uma das possíveis eficiências de se aplicar o SCM. Pontos críticos. Então, você vê que eu não quis colocar como vantagens ou desvantagens, porque tudo que a gente fala em sistema vai depender de cada caso, né? Se vai ser bem implantado, se vai ter treinamento, né? Se a aceitação foi boa, se a capacitação foi legal, se foi no time certo, né? Se quem foi treinado está fazendo tudo direitinho, se a conversa entre quem contratou e quem programou foi bem feita, os requisitos foram bem bolados e aquela solução encontrada realmente atende ao problema. Então, tem muitos pontos aí no meio. Eu não gosto de dizer que assim, sempre vai ser assim. Não, é muito complicado, né? Por isso que na computação eu falei para vocês que é interessante que um programador vá na empresa, converse direitinho, visualize os funcionários trabalhando, para compreender direito como essa outra área funciona, para que a solução seja adequada. Então, aqui nos pontos críticos, eu não coloquei direto como desvantagens, eu lanço pontos críticos como algo que é importante
e que deve ser visualizado a todo momento, né? Deve ser algo que chame a atenção e que seja e o que é crucial para a empresa. Então, o ponto crítico é aquilo ali que é realmente importante, você não vai tirar o olho e que se der algum problema, vai te causar um grande impacto, né? Então, tem uma disciplina que é parecida com essa, que é a gestão do conhecimento, que eu trabalho com o pessoal de produção. Então, tem muita gente que trabalha na Suzano na turma. Quando eu falo o que seria um ponto crítico na empresa de vocês? Eles me falam que é a caldeira, não, que não pode desligar, né, que tem alguns equipamentos que têm a temperatura, né, ou que tem perigo, né, e tem que regular, né, não pode ficar muito alto, não pode ficar muito baixo. Pois é. E isso é um problema para a empresa? Não, é o que faz ela funcionar, né? Faz parte do mecanismo, faz parte do processo dela. Então, eu não tenho como dizer que isso é uma desvantagem. Mas eu também não posso dizer que aquilo não é um ponto crítico, porque aquilo deve ter tomado cuidado, tem regras específicas, tem um funcionamento adequado, né? Tem questões de segurança que envolvem isso. Então, tudo que é um ponto crítico deve ter uma atenção muito maior pela importância que se tem. Então, ele fala aqui, como pontos críticos, complexidade quanto ao conceito e sua aplicação de forma estratégica e integrada. Ou seja, não adianta você utilizar um sistema que consegue integrar, já que ele é um sistema empresarial, repetindo, né, o SCM, e eles têm essa característica de centralizar num banco de dados, de integrar as informações, de melhorar o relacionamento, de trocar mais dados para ter informações mais apuradas, e aí minha empresa não tem esse pensamento estratégico. Então não vai bater, né? Não vai ser útil se você tem a ferramenta adequada, mas não tem esse pensamento, né? Essa visão de longo prazo. Se você não quer se dispor a fazer uma reestruturação, então não tem vantagem se o pensamento não encaixar. Então é um ponto crítico com certeza. E ele ainda continua falando, os desafios para implementar tal sistemas deveria ser tais, são internos e externos. Quanto aos sistemas internos, referem-se à quebra de paradigmas e à adoção de uma visão sistêmica na qual o resultado do grupo seja mais importante que os resultados individuais. Aí é o que eu falo para vocês, que quem vai trabalhar com isso, com o novo sistema, precisa entender as vantagens que ele vai proporcionar e precisa ser bem treinado para aceitar melhor esse processo, para romper essa barreira. Quando ele fala de quebrar paradigmas, ele está falando de ver de uma forma diferente, de ter uma outra visão. Porque a partir de agora, a cadeia vai ser controlada pelo sistema, né? O sistema vai dar ferramentas para que toda a cadeia seja visível através de dados e esses dados possam gerar informações confiáveis para se tomar decisões, né? Lembrando que quando se diz confiáveis, não é que nunca vai dar errado, né? Mas no longo prazo as decisões vão ser positivas, né? Vão levar a empresa para uma posição boa. Nunca você vai acertar em tudo, né? Mas quando você tem uma empresa, a ideia é que ela dure anos, né? E você usa sistemas para ajudar a sustentar isso e a levar a quem você quer ser como instituição. Então, essa visão sistêmica, ou seja, uma visão que integra setores, que entrega atores dentro dessa cadeia, é importante. Não adianta só você ter um sistema que enxergue a cadeia assim, e quem está alimentando esse sistema, ou seja, fazendo os inputs, aproveitando aí para fazer revisão para vocês, né? Inputs, entrada de dados, inserindo os dados no sistema, não ter essa preocupação, não entender essa importância. Não, um sistema sem dados, sem ter os seus suprimentos, a sua matéria-prima, que são os dados, não serve de nada. Assim como a gente não tem um resultado final, a gente não tem um produto final na cadeia de produção, na cadeia de suprimento, se a gente não tiver o tal do suprimento, a matéria-prima. Então, para o sistema, as entradas de dados são extremamente importantes, e quem faz isso, né, em parte, algumas coisas são automáticas, né, a gente já consegue gerar isso, mas em parte são os funcionários. Então, é importante entender bem como isso funciona, e é por aí que ele fala da visão sistêmica e pensar no todo, né, no grupo e não individualmente, porque realmente essa questão da adaptação, ela não é interessante individualmente, porque você fica
A maioria das pessoas não pensa, nossa, que legal, vou aprender algo novo, isso aqui vai ajudar a empresa. A maioria das pessoas pensa da seguinte forma: eu já sabia fazer meu trabalho, agora eu vou ter que me adaptar, né? E você sair da sua zona de conforto, muitas pessoas não lidam bem com isso, e quando são forçadas, ainda mais pela empresa, que o resultado, ela só enxerga o resultado para a empresa e não necessariamente para ela, isso é complicado. Então, é importante esse processo, né? Essa adaptação, o entendimento para que serve aquilo ali, o próprio funcionário entender que aquilo ali vai facilitar a vida dele, vai ajudar ele a tomar melhores decisões, decisões que podem dar um posicionamento melhor para ele dentro da empresa, né? Colocar ele para participar do processo da criação ou da adaptação do sistema, né? Para ele se sentir parte do processo. Então, é um ponto crítico por conta disso, né? Tem várias variáveis e devem ser consideradas, avaliadas e participar desse processo de decisão e sempre estar sendo revisado e analisado, né? Um ponto crítico é isso, não é que você vai tomar a decisão e vai levar para frente e sempre vai ser assim. Não, você sempre tem que estar acompanhando, sempre tem que estar revisando, entendendo melhor como funciona isso. Ele ainda continua. Acrescido, temos a questão do alto investimento de tempo, eu já falei para vocês, né, como possíveis desvantagens de sistemas de informação, e aqui não é diferente, todo sistema computacional costuma ser bem caro. Quando ele não é caro, ele é ruim, porque é com alguém que está, né, começando, que ainda não sabe de valores, né, que ainda não tem tanta experiência. Licença. E, então, é caro, porque é complexo fazer, né? É algo bem difícil, é desgastante, né? E envolve tempo também, né? Você implementar para treinar, inclusive na consultoria, né? Um dos pontos em que eu alertei foi sobre o tempo, né? Você conseguir dizer quando que a solução vai ter feito, em quanto tempo a consultoria vai atuar, atrelar valor a isso. Então, são questões importantes que devem ser consideradas. Continuando, ele diz: certo é que esse investimento não é recuperado pela empresa em pouco tempo, então é uma visão de longo prazo, como eu venho falando para vocês, já que o investimento é alto. Quanto aos sistemas e as decisões que a gente vai tomando na empresa, a gente toma decisão todo dia, né? E essas pequenas decisões vão levando a um lugar melhor lá na frente. Então, se você olhar uma semana para trás, um mês para trás, você não vai ver tanta diferença, né? Mas se você pegar 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí sim se mostra diferente. E uma empresa, né, dura décadas, dura, né, centenas de anos, né, dependendo da empresa. Então, aqueles 5 anos não são nada, né? E talvez se não tivesse feito uma reestruturação, se não tivesse implementado um sistema ao ponto certo, no momento certo, né, se adaptado a determinada tecnologia ou algo que o mercado pedia, poderia nem mais existir daqui a 5 anos, né? Então, não tem que pensar assim, 5 anos é muito, 10 anos é muito. Não, para a empresa não é, né? As pessoas saem, vão para as outras empresas, as pessoas se aposentam, mas a empresa continua, então não pode pensar, né, no curto prazo, não pode pensar no pessoal, né? Tem que pensar no resultado do grupo, como ele diz, e no caso é a instituição. Estes relacionam-se com a gestão do relacionamento e das expectativas de acionistas e outros stakeholders. Aí ele já coloca e destaca para a gente os acionistas que eu tinha falado para vocês, que era o grande exemplo que se dá para stakeholders, né? E geralmente são citados, mas como eu citei também, governo, né, pode estar dentro desse grupo. Outro ponto que ele traz, planejamento e reengenharia, ou seja, refazer a cadeia de suprimentos, que é um dos pontos. Olha que interessante. A reestruturação da cadeia era um possível ponto positivo, né? E aqui, algo de eficiência, né? Por reduzir os fornecedores, melhorar a relação. E aqui ele já coloca como um ponto crítico também. Então, o mesmo item tem 2 lados da moeda, né? E o que vai diferenciar se vai ser
algo perigoso ou algo produtivo para a empresa, é como ele vai ser implementado, como ele vai ser visto para a empresa, como esse processo vai ser gerido, né? Então, não é só, vou implementar e pronto. Não pode ser de qualquer jeito, senão você vai estar perdendo dinheiro, como diz no slide passado. Dinheiro e tempo. E aí ele continua com outra citação, 97, do Cooper, dizendo: a integração da cadeia de suprimentos deve ser percebida integração de novo, porque a gente está falando de um sistema empresarial e essa é a principal característica dele. Deve ser feita em 3 momentos. O primeiro refere-se à identificação do fornecedor crítico, que agrega valor à cadeia, porque eu tenho que compreender quem me entrega mais valor, quem é mais importante. Até porque se eu precisar fazer uma redução de fornecedores, eu sei quem que eu dependo mais, né? Até às vezes para incluir como um sócio, melhorar a relação, negociar de uma forma diferente. Então, o primeiro passo, já que o SCM trata de suprimentos, o ator é um personagem, o fornecedor é um ator muito importante, é um personagem muito importante nessa cadeia. Ele é tão importante que nos slides anteriores ele falou assim, que da cadeia de suprimentos não é só fornecedor e cliente, devido à grande importância desses dois atores. Então, você compreender o que é um fornecedor crítico, ou seja, quem é seu principal fornecedor, é o primeiro passo para você conseguir reestruturar a cadeia e montar ela e adaptar a um novo sistema, que seria o SCM. E ele continua: no segundo momento, analisar e modelar a rede de suprimentos e de fornecedores, né? Então, tem relações, você pode pedir de uma cidade, de outra cidade, levar para um galpão seu, levar para um centro de distribuição. Você tem que entender como é que funciona essa sequência, o que o teu fornecedor tem, o que você tem para relacionar, a necessidade que você tem, o quanto ele pode te oferecer, se vai precisar de um outro fornecedor para entregar aquilo que você fornece. Então, são esses questionamentos que o sistema vai te ajudar a responder. Por fim, em o terceiro momento, já que ele estava me dizendo que eram 3 partes, deve-se compreender as características de cada ligação entre o fornecedor, a empresa e a cadeia de suprimentos para melhor gestão dos suprimentos e otimização. Então, primeiro eu entendo o que é mais importante, depois eu estruturo, né, numa visão geral, como que vai funcionar essa cadeia, né? Então, eu vejo o global, se precisar ajustar alguma coisa, né, superficialmente, uma grande mudança, eu já tenho um quadro geral para avaliar. Depois eu vou me preocupando no terceiro passo para finalizar essa reestruturação, né, cada relação, eu vou analisar o que é específico. E aí ele coloca um exemplo, né, de uma empresa que aplicou, que usa esse tipo de sistema por conta de suas necessidades, né, uma empresa aí do ramo de transporte ferroviário. Ele coloca como exemplo de reengenharia e planejamento da cadeia de suprimento, podemos citar a OL, empresa que atua no transporte ferroviário. Com o apoio de um sistema, o que a gente está estudando, Supply Chain Management, foi possível aproveitar cargas que antes eram desprezadas pelo seu baixo valor e uma maior eficiência entre a empresa e a cadeia produtiva, né? Então, olha aí, ele estava aproveitando cargas. Ele fala nos slides anteriores sobre criar novos produtos, enxergar a cadeia de produção de uma forma diferente, né? Entender o papel do fornecedor, entender o que aquele suprimento pode gerar. E aí ele enxerga uma solução para isso através dos dados. Ele vê que tinha um volume muito grande, que estava tendo problema com isso. E aí o que aconteceu? Para a UOL, tal ferramenta possibilitou um aumento de 7% da rentabilidade, o que representa a utilização de 400 novos vagões e uma economia de 20 milhões de dólares. Então, ganhou mais dinheiro no final das contas, economizou em alguns processos, tem mais ferramentas disponíveis para alcançar outros processos. Então, o impacto é muito grande. Então, perceba que o SCM é utilizado em empresas que têm muitos suprimentos, né? Transporte ferroviário tem muito dessa característica, né? Quem tem a oportunidade de passar perto, ver os trens passando, né? Ver uma ferrovia, você vê que é muita carga, né? Então, se você consegue ganhar
um pequeno desconto em cima de uma quantidade, aquilo ali é multiplicado várias vezes. E o impacto é grande, né? Podendo chegar a milhões, como a gente viu no caso dessa empresa. E aqui a gente tem um quadro geral da cadeia de suprimentos, onde a gente consegue ver tudo isso que a gente estava falando, e um desenho que deve ser feito de forma mais específica, é claro, nessa segunda parte que a gente falou aqui, ó. Num segundo momento, analisar e modelar a rede de suprimento de fornecedores. Então, é isso que é para ser feito. É você entender de forma geral quem são os atores ali. Então, em vez de colocar cliente, fornecedor, coloque-se nomes, né, para entender toda essa estrutura, né? Se tiver mais fornecedor, adiciona outro fornecedor. Então, aqui é uma estrutura de gerenciamento de cadeia de suprimentos, a estrutura básica, simples, para você entender como ele funciona, né? Mostrando todos os atores, todos os personagens que compõem, né, essa cadeia que se tenta administrar, que se tenta gerir no meio disso tudo, na utilização desse sistema. Então, ele coloca subfornecedores, né? Porque aquele fornecedor pode ter ali outras matérias-primas, né? Ele pode ter o subfornecedor, ele pode, como eu falei para vocês, o output de uma empresa pode ser o input da outra, né? A saída de uma empresa pode ser a entrada de outra no sentido de dados, assim como no sentido de produto também. O produto que sai aqui desse subfornecedor é saída deles, mas é entrada para o fornecedor daqui. E, por sua vez, ele fornece o suprimento para vocês, que é uma saída para eles, mas é uma entrada para quem está comprando. E você compra quando surge uma demanda. Você tem uma demanda, passa a sua necessidade para ele, ele te dá o suprimento. Isso aqui pode ser computacionalizado, pode ser automático. Aqui você tem uma relação melhor, consegue ter mais dados para tomar decisões, né? Perceba que o fluxo de materiais é nesse sentido, porque o suprimento está indo, o produto está se transformando até chegar no consumidor, enquanto daqui o dinheiro vai vindo, né? O consumidor vai pagando, você vai comprando os suprimentos, então é um fluxo para lá dos materiais, ou seja, começa no suprimento e o fluxo do dinheiro voltando, né? E é assim que funciona. Então, a gente tem aqui a compra do suprimento, ele vai ter que ser encaminhado para uma fábrica, para um centro de distribuição, para o varejista, e vai depender do ramo da empresa, né? Ou da estrutura que a empresa tem, né? Ou da logística, quantidade de fornecedores, né? Por isso que você tem que entender o teu fornecedor crítico e depois montar a sua cadeia. E por último tem aqui a venda, onde você dá um suprimento que para o cliente já seria um produto acabado, porque o cliente também possui uma demanda, né? E esse cliente, inclusive, pode passar para consumidores finais, e aqui seria um papel mais próximo da gente. Esse cliente aqui poderia ser uma loja, né? Que interligaria esse processo, né? Então, a gente já consegue perceber que as empresas que têm essa necessidade, né, elas não costumam atuar diretamente com os nossos consumidores, diretamente com a gente. Por isso que até o exemplo que eles usam é um exemplo distante da gente. Então, tem outros sistemas que a gente vai ver empresas que são conhecidas mundialmente, como a Walmart, né, como empresa de tecnologia, então, como a Apple, né, como a Google, né? Então fica a Amazon, como o Tesla, então fica muito mais próximo, né? Porque o produto dele chega até a gente. Lembra no caso da cadeia de suprimentos, começa lá no fornecedor e às vezes ela se esconde atrás desse cliente aqui que para a gente não é um cliente, para a gente é uma loja, né? Para a gente é um supermercado, para a gente tem um outro perfil, né? E não de pessoa física. Então aqui ele coloca essas duas linhas por conta disso. Poderia parar bem aqui no cliente, né? Mas depende do negócio, né? Como existe uma complexidade maior, né, dentro dessa cadeia, pode existir essa camada, onde esse cliente seja uma loja, né, e aqui, no final, a pessoa física realmente, onde se aproxima mais da gente. E aí, a gente acaba o SCM, né, que trata sobre a cadeia de suprimentos. Então, lembra, matéria-prima, lembra que o S é de supply, que é de suprimentos,
Lembra que fornecedor e cliente final são importantes, mas que tem os stakeholders. Lembrar que os suprimentos estão indo para a direita e o dinheiro está vindo para a esquerda. Lembrar que reestruturar é importante, mas que é um processo delicado, né? E é isso que a gente tem para conversar sobre o SCM, que praticamente aí é a maior parte da 2.2. Hoje a gente vai terminar 2.2 ainda e ver a 2.3. Acredito que daqui a uns 40 minutinhos a gente termine, e aí tem tempo para a gente conversar sobre o oficial e com alguma questão de nota, caso alguém tenha dúvida. Até agora, a respeito do SCM, alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Então, bora para o próximo. Então, agora a gente vai para o ERP, né, que o pessoal acaba chamando. Deixa eu botar o computador para carregar aqui para não cortar. Então, é um Enterprise Resource Planning, ou seja, ele vai fazer o planejamento dos recursos da empresa. Então, esse aqui é o mais comum, né? É muito mais fácil vocês já terem tido ou ter futuramente um relacionamento direto como usuário desse sistema do que com o primeiro que a gente viu nessa aula, o SCM, né? Porque empresas muito específicas, por conta da quantidade de suprimentos e da complexidade logística ligada a ele, que utilizam o SCM. Agora, o Enterprise Resource Planning, ele é utilizado para qualquer empresa que tem vários setores e precisa centralizar a informação. Então, como a gente já viu até numa imagem no final da seção 2.1, ele é utilizado como um exemplo geral de um sistema empresarial, visto que todos os sistemas que a gente está vendo agora vendo na segunda unidade são sistemas empresariais, por ele ter essa característica de tentar abraçar a empresa toda. Então, é um sistema bom, mas tem que saber utilizar, né? Tem que saber ocultar funções. Né? Eu já tive minha primeira experiência com um sistema desse tipo. Quando eu digo isso, é como usuário mesmo. Eu estava, na época, ainda no curso técnico, né, de informática no IFMA, fazendo ensino médio. Minha mãe trabalhava numa empresa, e eles adotaram um sistema desse tipo. E eu sempre já fazia curso na área de informática, já tinha curiosidade para entender sistemas. E eu fui ver, ele era bom, tinha as funções que a empresa precisava, tinha, mas a equipe não tinha noção do potencial que o sistema tinha por ter muitos recursos, por tentar administrar todos os recursos da empresa. Então, era bom que evitava inconsistência, era bom que tinha como salvar dados importantes que ajudavam a tomar decisões, sim, né? Mas você tem que entender bem a ferramenta que está na sua mão, né? Quem administra tem até a opção de você deixar oculto algumas ferramentas para facilitar a utilização, para o usuário ter uma experiência de aprendizado melhor, né? Então, toda vez que a gente fala de sistema, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. A gente tem que entender como esse processo funciona. Não é algo simples, nem fazê-los, nem implementá-los na empresa, né? Utilizar no dia a dia. Então, essa lição principal que vocês têm que ter ao sair dessa disciplina. Então, ele continua. Definindo, na verdade, consiste em uma abordagem estruturada que busca otimizar a cadeia interna da organização por meio da utilização de um banco de dados. Então, perceba a diferença. O SCM estava focado nos suprimentos e na cadeia, desde o suprimento até o fornecedor final. Aqui a preocupação do ERP é ligar o financeiro com o RH, com o marketing, os setores que existem dentro da empresa, né? A relação onde isso acontece, os dados que são compartilhados ali, evitar as inconsistências, né? Possibilitar uma administração, um gerenciamento melhor dos recursos da empresa, do que ela tem a oferecer. E aí, olha como parece, depois dei uma olhada lá no slide da seção 1, ou na apostila na seção 1, onde ele traz o mesmo ERP como exemplo de sistema empresarial. É uma imagem muito similar, porque a gente vai ter sempre um elemento aí no meio, indicando um banco de dados, que ele chama de base de dados central.
Então, a gente sempre tem essa ideia, né? E aí tem vários setores, né? E ele mostra a relação com os fornecedores, deixa eu ver se eu consigo mexer no mouse aqui, com os fornecedores e com clientes do lado externo. Mas olha onde ele tem mais seta, olha onde ele tem mais relações, com a parte interna da empresa, com esse quadradozão aqui maior, não é nem um quadrado, se a gente olhar mais de longe é um retângulo, né? Então, que representa a empresa e seus setores, né? Então, uma empresa, ela é um sistema aberto, ou seja, tem interação com clientes, tem interação com os fornecedores, mas qual que é o foco desse tipo de sistema? Olha o que ele traz. Cadeia interna da organização, por meio da utilização de um banco de dados. Está aí, né? A imagem resume isso. Então, ele cuida principalmente da relação entre esses setores, relação entre o que compõe a própria empresa. E aqui no meio eu tenho o banco de dados, eu tenho uma base de dados centralizada. Só um instante. Então vamos lá, continuando. Ele coloca uma citação do Padilha, que é de 2004, e falou: o ERP constitui um sistema integrado. Olha aí de novo, ó. Sempre nessa seção ele vai colocar sistema integrado, porque é a principal característica de um sistema empresarial. E nessa imagem a gente vê, tem uma base de dados central, né, que vai estar alinhando essa situação para a gente. Então, ele diz: sistema integrado que permite um único fluxo de informações para toda a empresa. Como assim um único? Porque o dado ele sempre vai ser armazenado lá no banco de dados. Quando alguém precisar de alguma coisa, vai fazer a requisição para o banco de dados e ele vai entregar especificamente para a máquina que solicitar isso, né? Porque várias máquinas vão ter acesso a esse sistema. Então, é aquela estrutura que a gente viu na definição dos sistemas empresariais, que é a arquitetura cliente-servidor. Eu tenho várias máquinas que são os clientes e que podem fazer requisições ao meu servidor, que vai fazer atender esse pedido, né? A gente viu até no 1.4, que vai cair também na nossa avaliação oficial. A gente viu sobre o PC, que era o computador pessoal, a gente viu sobre o servidor, que era uma máquina mais robusta, com mais capacidade de armazenamento, com mais capacidade de processamento, e a gente viu que ainda tem um terceiro nível, que eram os mainframes, né? Que grandes empresas como Facebook, Instagram e Pinterest, empresas grandes, Microsoft principalmente, Tesla, empresas de tecnologias que precisam de grande poder de processamento, né, utilizam máquinas aí que ocupam andares de prédio, né, que estão até dentro do oceano, eles colocam para buscar uma eficiência melhor dos seus equipamentos. Então, é um nível muito mais complexo quando a gente está falando ali de mainframe, né? Então tem o PC, né, que é esse computador pessoal ou o computador de um funcionário dentro da empresa, o servidor e o nível maior aí que seriam os mainframes. Ele continua falando: busca assim a melhoria dos processos desde a produção, distribuição, aquisição, distribuições de informações online, o que possibilita a visualização da empresa, seus negócios e cenários. Perceba que ele fala de informações online e como a empresa é vista, porque aqui a gente tem os clientes, não? Então, uma forma do cliente nos ver é de forma online, né? A empresa não é vista só presencialmente, não é só por conta agora da pandemia, mas isso já é um processo que acontecia. Continuando, a gente tem aqui o ERP constitui uma ferramenta eficiente e capaz de entregar respostas a clientes e fornecedores, voltando de novo lá na imagem, clientes de um lado, fornecedores de um lado, eles se preocupam com a parte interna da empresa, mas uma empresa é um sistema aberto, tem a relação com eles dois. Visto que integra e aperfeiçoa o atendimento ao cliente final, aumenta a eficiência produtiva e distribuição, fornecendo informações essenciais quanto ao desempenho da empresa, possibilitando a tomada de decisão aos gestores empresariais. Olha aí de novo, tomada de decisão aos gestores empresariais. Qualquer sistema de informação faz isso, né? A ideia dele é sempre gerar informação. Então, tomar cuidado, né, com isso, né? Lembre-se sempre disso, na verdade.
sistema de informação, o produto é informação. Informação é utilizada para quê? Tomada de decisão. E aqui ele cita outro exemplo. E agora, olha a diferença. Como aqui é mais próximo da relação direta com o cliente, né? Como o cliente não necessariamente é uma outra empresa, é uma loja, um supermercado, ele já cita um exemplo que é mais próximo, a Bosch. E ele fala, como exemplo quanto à agilidade nas respostas proporcionadas pelo ERP, podemos citar o caso da Bosch, que no Brasil tem 2 plantas instaladas em Campinas, Curitiba está como São Paulo, tá errado, em São Paulo e capital, e um em Aratu, na Bahia. Atua na fabricação de autopeças, tendo como principais clientes as grandes montadoras. A principal necessidade da empresa consistia em controlar os estoques e sua movimentação, redução do tempo para fechamento do balanço, comprometimento dos colaboradores com a gestão da informação e sua qualidade, e, por fim, um aumento do número de peças produzidas, aumentando assim a eficiência produtiva das plantas. Então, teve muitos efeitos positivos, e alguns desses efeitos até casavam aí com as necessidades do coisas para casa. Então, coisas para um ERP dava para aplicar ali como coisas para casa, né? Você ter uma visão dos setores, falar que eles iam se relacionar, explicar algumas funções do sistema, né? Então, uma coisa que a gente pode trabalhar mais na frente é refazer, né, a consultoria no final da disciplina, depois de vocês terem conhecido alguns sistemas, depois de olharem onde vocês forem em algumas lojas, né? Eu fui na padaria, tinha um sistema. Comece a olhar, comece a entender como funciona, analisar as telas, as funções, o que não tem de bom, o que não tem de ruim. Professor, mas eu não sou de sistema de informação, né? Mas você se beneficia com isso, as empresas se beneficiam com isso. Você entender, ter noção, ter insights, né? Pensar de uma maneira diferente, pode te destacar, te dar uma ideia, pensar fora da caixa, né? Não atuar igual aos outros funcionários, pode te destacar no mercado, te destacar na empresa. Então, é importante, né, ter uma visão diferenciada, né? E a tecnologia está cada vez mais presente na vida pessoal e nas empresas, né? Não é mais nem um diferencial para você chegar no ponto do mercado, na ponta, né? No topo, mas é para você sobreviver já, né? Sempre o nível, né, vai mudando, né? As exigências vão mudando, assim como antigamente a graduação era um negócio, meu Deus do céu, quem tinha graduação era demais, já era sensacional, né? Hoje em dia já tem muita gente, né, com a graduação. O importante sem dúvida, né, você tá ali conhecendo uma área, né, se tornando um bacharel, aprendendo uma profissão, né, e é muito positivo, né? Mas cada vez, né, o nível de complexidade, o que é cobrado do profissional é mais exigido, ainda mais agora, né, com informação para todo lado. Você tem acesso à internet, né, você tem a informação praticamente do mundo todo ao seu dispor. Então, a velocidade de aprendizado, né, e de capacitação ficou muito maior do que antigamente. Então, termina o exemplo e agora ele vai citar aqui o ERP dividindo em 3 componentes, mais ou menos como ele dividiu ali o SCM, onde ele falava dos 3 pontos que tem que ser feito para a implementação. Então, são 3 também, e aí isso te ajuda. No caso, vocês vão fazer a oficial e tem a possibilidade de consultar quando a gente está vocês vão fazer remoto. Quando a gente está no presencial, eu até falo assim, eu lembro que são 3 aqui e 3 lá no CSM, né? Para se estiver faltando você lembrar, né? Então, lá, aqueles 3 lá do SCM são o quê? Os 3 passos para que você entenda como implementar, né? Primeiro, o fornecedor crítico, depois a rede como um todo, depois as especificações. Aqui já são os 3 componentes, né? Com o que compõe, né? As características que ele tem, né? O que ele vai cuidar especificamente, não o processo, né, da implementação. Então, a igualdade é no 3, mas o que eles falam aí são coisas diferentes. Então, ele fala, é possível classificar em 3 os componentes centrais possíveis de um sistema ERP. Possível porque
Já falei para vocês que quando a gente vai implementar um sistema, a gente não às vezes não tem dinheiro para implementar tudo de uma vez. Na aula passada, a gente viu sobre sistemas empresariais funcionais. Sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma revisãozinha para vocês. Ó. Sistemas empresariais funcionais são específicos de uma área, específicos de um departamento. Então, ele coloca centrais possíveis por conta disso. Você pode implementar só um na sua necessidade maior primeiro, né? Visto que talvez você não tenha dinheiro, tempo, funcionário adequado para implementar tudo de uma vez. Então, ele fala aí, contabilidade e finanças como uma das áreas, eu destaquei aí para vocês com o vermelho, produção e gerenciamento de materiais, o segundo, e por último, os recursos humanos, né, que sempre devem ser considerados e que têm um papel primordial na empresa. A gente fala de muito nessa disciplina sobre sistemas, mas o sistema gera informação. No final das contas, aí a gente tem as pessoas, né, que tomam as decisões e que devem ser geridas também, né, que tem um papel que as máquinas ainda não conseguem reproduzir, né? Tem um feeling, tem os sentimentos, tem interação, tem um processo diferente, né? Uma inteligência diferente. E aí ele continua, a caracterização de cada um deles é possível dentro de cada área de atuação. O que é isso? Sistema empresarial funcional. No que diz respeito à contabilidade e finanças. Ah, professor, mas a gente viu que o sistema empresarial funcional poderia ser integrado. Pois é, né? Então, eu poderia implementar um de contabilidade e finanças, e depois agregar ele à produção e gerenciamento de materiais, depois agregar ao RH e ter o RP completo. Então, repetindo, por isso que ele trata ali como os componentes centrais possíveis. Continuando, a caracterização de cada um deles é possível dentro de cada área de atuação. No que diz respeito à contabilidade e finanças, os sistemas ERP gerenciam os dados com destaque para o crédito. Outra característica interessante é a capacidade do ERP realizar a análise de rentabilidade do produto e permitir às empresas realizar todos os tipos de técnicas avançadas de modelagem da rentabilidade. Então, tá aí uma outra característica muito utilizada por sistemas, né, empresariais, que é a estatística, né? Você utilizar modelos, seja eles matemáticos, administrativos, seja eles como for, né? Os sistemas ajudam, né, a que você siga esses modelos, implementá-los direitinho. Deixa eu olhar aqui, habilitar mais um aluno. Seguimos. E aí, vantagens para a implementação do ERP. Lembrando, tá aí vantagens, mas sempre leia como possíveis vantagens, né? Redução de custos, erros e fraudes. Olha só como parece ali com o Coisa para Casa, que era o exemplo que a gente tinha na unidade 1. Otimização das informações e da sua qualidade. Otimização da tomada de decisão empresarial. Mais uma vez, tomada de decisão. Ó, todo o sistema, uma das vantagens vai ser tomada de decisão. Se você tiver uma prova na sua vida que você precisar dizer o que um sistema faz, a primeira coisa que você tem que colocar é que ele ajuda na tomada de decisões, porque todo sistema ele gera informação. E para isso ele precisa ter dados. E para o dado virar uma informação, precisa do processamento. Vai cair na prova? Vai, com certeza. Né? Assunto da seção 1.1, mais uma revisão para vocês. Eliminar retrabalho de processos e informações redundantes ou desconexas, né? O que é essa informações desconexas? As inconsistências que a gente falou na seção anterior, na seção 2.1, né? E algo redundante também não é interessante. A redundância é interessante quando a gente quer fazer backup, quando está salvo em outro lugar, na nuvem, em outro servidor, em um lugar físico diferente, com segurança também, aí é interessante. Mas você tem informação dobrada no seu banco de dados sem ter clareza sobre isso, sem ser dobrado por segurança, aí não é inteligente. Então, reduzir isso, eliminar isso é interessante. Redução do tempo de resposta e posicionamento da empresa ao mercado e redução do lead time. Então, você vai ter uma velocidade maior da atuação para entender melhor a sua empresa e o negócio.
E como desvantagens, alto custo, de novo. Então, ó, desvantagem de sistema. Todo sistema a gente vai ver isso. É caro, né? É complexo. A pessoa é especializada. É caro, né? Dependendo da tecnologia, a pessoa precisa de equipamentos bons para estar trabalhando com isso, né? Então, não é realmente barato, é complexo de fazer, demora, precisa de equipe grande para fazer sistemas complexos, para implementar, para treinar, para comprar equipamento, né? Lembrando que o investimento no sistema, no software, não é só no software, né? Você vai ter que ter espaço físico para alocar, vai ter que ter uma temperatura correta, vai ambientado, vai ter que impedir que funcionários entrem ali, né, para que não estejam mexendo no servidor, porque o servidor é só para estar lá servindo as máquinas clientes, e os funcionários têm que usar essas máquinas clientes, esses computadores pessoais. E ele fala, o que exige análise de relação de custo-benefício de forma mais objetiva, é o que eu repito para vocês em toda santa sessão, né, que não é só colocar de todo jeito, que tem que analisar passo a passo como a gente vai fazer, e por isso que a gente teve a atividade da consultoria. Outro ponto, excesso de controle, o que poderá gerar resistência à mudança, em alguns casos até a desmotivação por parte de colaboradores resistentes ao novo. Já falei isso para vocês também, do treinamento, de entender porque que aquele sistema está sendo utilizado, que no futuro vai ser mais rápido para ele, que tem mais opções, que é interessante para a empresa, né? Dar a segurança do treinamento para ele, de que tem como recuperar uma coisa que não foi bem feita. Não, ele tem que sentir bem, tem que entender por que aquilo está sendo feito, tem que se sentir parte do processo, né? Então, é um ponto crítico, né? Então, sempre que você vê vantagens e desvantagens encarem como ponto crítico e vantagens encarem como possíveis vantagens. Terceiro ponto, dependência do provedor do sistema escolhido, obrigando a empresa a uma análise criteriosa. Perceba, esse mesmo ponto em outra sessão, ele traz como uma vantagem. Do próprio SCM, ele fala, por exemplo, de um fornecedor e ter um fornecedor só era vantajoso. Por que agora ter um provedor só é ruim? Porque se você não fez uma boa escolha e só tem um, é um ponto crítico. Não? Da mesma forma que lá ele coloca, primeiro pense no seu fornecedor principal. O professor, mas lá era fornecedor, aqui é quem está desenvolvendo o sistema. E ele não está te fornecendo um produto também. A ideia da cadeia não é um produto, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas é essa relação, né, de você saber o que é importante, tomar uma decisão criteriosa, né? E como eu já falei para vocês na aula de hoje, inclusive, ter uma empresa é tomar decisões. Último ponto, imposição de padrões de tarefas de acordo com o sistema adotado, né? Quando você implementa um sistema, aquele sistema ele tem suas características, ele coloca limitações, ele tenta adaptar, encaixar o processo da empresa no sistema. Então, isso vai gerar algumas obrigações para o usuário, né? Que é o segundo ponto que ele coloca ali. O usuário é o seu funcionário, então pode gerar algumas complicações nesse sentido, né? De colocar limitações onde não precisa, né? De gerar chateações com quem estava acostumado a não ter essa limitação. Então, é complexo, né? Tem que se analisar direitinho, né? E você não vai acertar tudo no meio dessa implantação, você vai cometer alguns erros e tem que conseguir analisar, refazer, né? Tomar outras decisões para corrigir. Então, isso faz parte, né, do dia a dia de se administrar um negócio. Olha aí o outro exemplo que ele trouxe para a gente. Aqui ele cita um nome específico de um ERP da Microsoft, que é o Dynamics. E por que ele fala... E é importante ele falar um nome para vocês não acharem que o ERP é o nome do sistema. É uma categoria. Não, o ERP, ele trata dos recursos internos da empresa, né? Faz o planejamento e administração dele, né? Focando na parte interna e na relação com o cliente e dos fornecedores. E aí ele cita uma empresa também que está mais próxima da gente, que é o Cinemark, fruto das necessidades dessas na busca de uma empresa
aderente às regras administrativas e financeiras impostas pelo órgão regulamentar dos Estados Unidos. Essa ferramenta possibilitou ao Cinemark não apenas o cumprimento das exigências legais, ou seja, porque tinha as limitações que a gente falou mais atrás, né, que ele colocou como desvantagens ali, mas aqui já é positivo, porque eles tinham que se adequar, né, e se tem que ter aquele dado, então você força o seu funcionário a colocar. Então, principalmente nas questões abertas, quando a gente tiver ou na oficial 1 ou na oficial 2, ou qualquer vez que você for se posicionar sobre alguma coisa de um sistema, não diga só é isso, é aquilo. Você tem que justificar, né? Porque o mesmo fator, dependendo de como for feito, dependendo de como for utilizado, dependendo do contexto, às vezes ele é positivo, às vezes ele é negativo. E você usar uma palavra-chave, uma frase pronta, não quer dizer necessariamente que você entendeu. Então, contextualize, né? É ruim nesse sentido, em tal situação, porque pode prejudicar de tal maneira. Aí sim você deu uma resposta. Professor, e por acaso se eu não justificar, eu vou tomar 0? Não, aí eu vou avaliar a questão até quando você está compreendendo do assunto. Se você colocar uma frase que tenha sentido, eu não vou te colocar 0 por você ter lembrado de algo, né? Claro que você tendo a opção de consultar, né, ou você é um pouquinho mais criterioso com isso, né? Mas claro que eu vou considerar o que vocês colocarem. Lembrando que nas questões discursivas, não coloquem coisas da apostila diretamente, né? Leiam, interpretem, coloquem com a sua visão. E eu vou colocar lá, relembrando para vocês na questão, não se preocupe. Essa ferramenta possibilitou o Cinemark, não apenas... Assim, ele falou das questões legais. Além disso, ele coloca planejamento estratégico da empresa, buscando, assim, desenvolver ações comerciais. Olha aí, ó, novos produtos, novas ideias, já foi falado também. Então, ele repete muito. A disciplina daqui para frente, a gente vai falar sempre, ó, vantagem para tomar decisões, alto custo, complexidade, os funcionários entenderem para que serve. Então, se repete muito essa ideia. Publicitárias e estratégias visando o crescimento da empresa. Então, são sistemas, não muda. O propósito deles, né, às vezes é mais específico em determinada área, mas de modo geral eles têm a mesma característica. Então, é uma disciplina fácil de se compreender, né, porque às vezes uma sessão lá atrás que você viu te ajuda a responder uma mais adiante na disciplina. Ele coloca aqui um ponto para refletir, uma citação de Baltazar e Phillips, de 2012, cabe essencialmente ao ERP a racionalização do planejamento da produção. A abrangência desse sistema cabe apenas à produção? Não, né? Tem vários fatores que influem, né, no gerenciamento da empresa, os setores que estão ali interagindo, né, e cuidando desses sistemas, de suas entradas, de suas saídas, é algo mais complexo do que apenas pensar num contexto de produção. Então, aqui são 8h31, a gente termina a sessão 2.2, agora eu vou compartilhar com vocês a 2.3, hoje eu estou um pouquinho mais corrido e sem interagir muito com vocês para a gente concluir essa sessão, que é o nosso conteúdo, que na verdade, na aula passada eu conversei com vocês, né, que a gente iria até o 2.3, nosso assunto ficava bacana, onde a gente precisava estar, o 2.4 já era planejado para o segundo bimestre, e aí a gente consegue ver tudo que a gente tinha que ver na disciplina, né, ainda assim, com qualidade, tendo tempo para conversar. Então, vou fechar o 2.3 hoje, ainda dá um tempo para alguma dúvida, para me entregar alguma coisa que está faltando, porque hoje eu tenho que finalizar a nota de vocês. Está faltando o lançamento de uma, que é a dos comentários a respeito dos trabalhos. Estava o Igor e estava o Elton, eles participaram, e o Johnny me mandou também. Eu coloquei lá no grupo, quem tivesse faltado poderia me mandar no privado, e ele me mandou. Se alguém quiser enviar ainda hoje, eu estarei aceitando para postar no portal. De forma geral, vocês estão bem no portal, não vai ter muita preocupação com isso, não. Né? Fizeram as transversais, fizeram as virtuais, estão bem, né? em maioria. Se alguém quiser que eu veja especificamente depois, ou me perguntar no privado quando eu encerrar o 2.3, ficarei disponível também até as 10 horas para estar ajudando nesse sentido.
Então, vamos lá. A seção 2.3, nessa eu vou ser ainda mais rápido, porque as características dos sistemas empresariais a gente está repetindo muito. Então, quando for algo repetitivo, eu só vou ler, né, só sem dar um grande destaque, sem dar muita explicação, para não ficar tão repetitivo para vocês. E espero que vocês já comecem a perceber, né? Alto custo, repetindo como possível desvantagem ou como ponto crítico. Auxilia na tomada de decisão, auxilia na criação de novos produtos, possíveis vantagens, né? Tá em todo o sistema. Então comece a criar essa malícia até para vocês responderem a prova. Quando tu não souber de nada, né? Coloca isso aí, que tem chance de você acertar ainda, né? Mas consulte, estude, lembre da disciplina direitinho, né? Mas aí você já tem um feeling de como raciocinar melhor, de como buscar a questão correta, né? Já tem um direcionamento mais inteligente, né? Uma lógica que compreenda melhor o que está sendo envolvido aqui. Deixa eu procurar aqui o material. Desculpa. Sexto... Sétimo, tá aberto aqui. Corrigir aqui que não é a sexta aula, não, é a sétima. Até já tá indo embora, meu Deus. Quando a gente não dá uma aula mais explanada sem conversar, a garganta não aguenta, não. Agora vamos aqui, 2.3. Já estão conseguindo ver aí? Então, de novo, aula baseada na apostila, seção 2.3, dentro da unidade de sistemas empresariais. Como a gente viu na aula passada, na ementa, toda a unidade vai especificar novos sistemas empresariais. Na 2.2, a gente viu um que trata sobre a cadeia de suprimentos e o outro que trata sobre os recursos da empresa. Agora a gente vai ver mais alguns. Os dois que ele traz aqui é o CRM e o PRM. E aí tá até management, mas é management, porque é um M daqui, ó, é um M aqui no lugar desse P. Então, quem é a palavra-chave aqui do CRM? Relationship, ou seja, o relacionamento. Quem é esse tal de customer? É o seu cliente, é o consumidor, né? Então, o CRM é utilizado bastante para compreender a relação com o cliente, para que você consiga manter, fidelizar, ter uma relação melhor com ele. Esse aqui é o melhor para você criar novos produtos, né? Porque o foco dele é a interação com o cliente, seja por rede social, seja por telefone, seja por token na saída de uma render da vida, né? Então, tem várias formas de integrar esses dados e conhecer melhor o cliente. E aqui o PRM é de partner, ou seja, parceiro, e o relationship é relação também. Então, o R e o M são iguais aqui, erro de digitação, na hora que eu copiei da apostila, eu digitei, não lembro. E a diferença aqui é o customer, que é o consumidor, ou seja, o cliente, e aqui é o parceiro. Ele fala, tais ferramentas são essenciais para a gestão do relacionamento, já que as duas têm relationship, com o consumidor e até mesmo propiciar à empresa o desenvolvimento de ações para fidelização. Então, a fidelização eu já tinha falado para vocês, ele repete aqui porque é importante realmente. Então, ele começa pelo CRM, de novo laudo em laudo, né, a referência principal dessa apostila, que ele fala que o CRM realiza a análise dos clientes de forma multifacetada, ou seja, ele analisa sobre vários aspectos, utilizando um conjunto de aplicações integradas. Ó a palavra-chave de novo, sempre no primeiro slide que a gente vai falar sobre um novo sistema empresarial, ele usa essa palavra, integradas, porque é a característica básica de um sistema empresarial. Pegar vários dados, pegar vários setores ou funções do arquivo, centralizar tudo, compartilhar e evitar inconsistências. E evitar que quem não deve acessar veja. Ele continua. Para que possa abordar todos os aspectos do relacionamento com o cliente, inclusive atendimento, vendas e marketing. São partes importantes
aí dessa relação, você atender seu cliente, conseguir vender, né, conseguir achar novos clientes e manter essa relação aí. Então, o CRM foca mais, é o único aí dos que a gente está vendo que foca no pós-venda, né, que é uma necessidade muito grande hoje em dia, que inclusive eu já falei na última aula com vocês. Continuando, consiste em ferramentas de nicho que executa desde algumas funções, nicho porque é específico do cliente, de uma área específica. Funções até a personalização de sites para clientes, utilização de aplicativos de escala, que possibilitam captar interações com clientes. Citei o caso da Renner, que tem o botãozinho de satisfação do cliente. Aqui na empresa, aqui na cidade também tem a Potiguar, né, no final da avaliação da compra ali, eles também pedem para você inserir, né? Eu sempre avalio para ver como é que funciona o sistema deles, para analisar. Ele continua falando também de fornecer relatórios para a gestão do relacionamento com o consumidor. Para que é relatório? Para tomada de decisão. Todo sistema tem isso. Então, tomada de decisão é sempre um ponto para falar sobre o sistema, né? Os sistemas são feitos principalmente para isso. E aí ele coloca o cliente como centro, coloca as 3 partes que ele já cita no primeiro slide como definição do CRM, e aqui ele dá uma visão geral para a gente. Ó. Dentro de vendas, essa venda pode ser por telefone, pode ser pela internet, por um site, pode ser por varejo, pode ser no campo, tudo isso vai ser administrado. No marketing, dados de campanha, conteúdo, análise de dados, né? No atendimento ao cliente, central de atendimento de dados, de autoatendimento pela web, né? A gente já tem os chats automáticos que em algumas empresas são bem úteis, em outras são bem horríveis e a gente tem que pedir para ir direto pro atendente, a pessoa mesmo, pessoa física, um atendente real, e dados por equipamento sem fio, né? Então, que são as redes móveis aí, que a gente vai incluir também nessa relação do cliente. Então, basicamente, o que ele quer dizer? As grandes áreas do CRM são vendas, marketing e atendimento ao cliente, e que existem várias formas de se encontrar com o cliente, relacionar com o cliente, pegar dados para compreender melhor essa relação e ganhar dinheiro com o cliente. Então, o foco é esse aí. Ele continua, Madruga dizendo, pode ser compreendido como a integração de tecnologia e dos processos de negócio, visando o processo de negócio do assunto da 1.2 também, né? Como o seu negócio funciona, as etapas que acontecem em determinada situação da sua empresa, né? Você compreender as partes e como ela interage, né? O que fulano tem que entregar para ciclano, como é que fulano se solicita determinada coisa, tem que enviar, fulano envia o equipamento, fulano entrega a autorização pelo sistema, ou entrega a solicitação por papel, ou faz uma ligação, é como funciona, né? Então, como eu já falei para vocês, os sistemas têm que entender os processos da empresa para funcionar corretamente, visando satisfazer a necessidade dos clientes durante qualquer processo de integração. Integração de novo, porque é sistema empresarial. Nesta visão, o CRM envolve de forma específica a aquisição, análise e uso de conhecimento sobre o cliente, a fim de possibilitar às empresas que utilizam uma venda mais eficiente dos produtos ou serviços comercializados por ela. O exemplo ali da avaliação da experiência na loja, né, ou na Renner ou na Potiguar, um exemplo claro disso, ela está pegando dados, né, para fazer relatórios, para entender melhor, né, como é que foi essa experiência. No caso ali da Potiguar, ela ainda consegue relacionar com o que você comprou, a quantidade que você gastou, o sexo, se é masculino, se é feminino. Então, tem alguns dados ali que já vão ajudar ela a compreender melhor o perfil, né? Compreender melhor quem eles não estão atendendo, né? Até se você tiver algum tipo de cadastro, a sua idade, e ele já começa a relacionar, talvez, uma ideia louca que pode existir, que pessoas mais de determinada faixa etária tem uma avaliação pior, e aí eles tentam compreender qual a necessidade de uma pessoa da cidade e transformar a loja ou dar destaque a produtos que aquela faixa etária gosta. E aí você já tem, né, um ganho financeiro com isso. Então, o CRM é sobre esses aspectos que ele trabalha. O CRM é bem legal.
E aí ele exemplifica, olha, uma empresa mais conhecida, como eu disse para vocês, que é diferente de suprimentos lá do SCM. Então, Submarino, né, empresa que teve início no Brasil em 99, atuando no segmento de venda de produtos como livros, CDs, brinquedos eletrônicos. Nesse momento, tinha uma série de canais de atendimento, tais como e-mail, voz, chat online e televendas. O site possibilitava uma variedade de opções para o consumidor no momento da compra. Então, tinham vários canais. Estrategicamente, a empresa diminuiu o serviço de voz frente ao aumento dos serviços virtuais. Ela compreendeu, né, como era o atendimento, a qualidade, a relação com o cliente, e ela tomou a decisão de fazer essa diminuição, exigindo a adoção de uma nova postura frente ao relacionamento com o consumidor. Ao adotar o CRM, a empresa resolveu 85% das reclamações do portal quanto ao primeiro atendimento, atendendo em menos de 20 segundos. 84% das ligações recebidas. Tais posturas tornaram o site o mais visitado da internet, referência de 2010. Então, você vê que é uma empresa, né, que já tinha uma bagagem, que tinha uma quantidade de clientes bacana para você recolher dados e ter uma ideia real de como é o seu cliente, né, das características que ele tem, das dores dele, de criar soluções para isso. E eles tinham muitos canais, eles tinham muitas coisas investidas. E aí a solução deles foi reduzir e melhorar, né? Em outra empresa poderia ser aumentar a quantidade de canais ou trocar a quantidade de canal. Então cada caso deve ser avaliado bem. E por que é diferente de um e de outro? E como é que a gente vai tomar uma decisão diferente? Implementando um sistema que entende a relação através dos dados para tomar essas decisões. Porque se tivesse uma fórmula, aí não precisava nem do sistema, né? Se já fosse óbvio, se já fosse fácil assim. E aí ele coloca benefícios, possíveis benefícios, sempre pense assim. Proporcionar melhor atendimento ao cliente, obviamente, melhorar a eficiência da central do atendimento, muito importante a dor de muitas empresas, né, no pós-venda, venda cruzada de produtos de forma mais eficaz, né, você entender, por exemplo, que determinados produtos são comprados juntos, deixar eles mais próximos fisicamente, colocar combos na internet, né? Quem viu esse produto olhou também esse. Quem comprou isso, comprou também esse outro. E aí você já dá a opção somando os dois e dando um descontinho, né? Então tem muitas jogadas aí. Ou no próprio Burger King, né, com seu aplicativo, fazendo os combos, compreendendo os perfis de compra, ou aumentando o ticket médio, te oferecendo mais uma coisa. Então isso é compreender o cliente também. E aproveitar que ele já está ali, né, para aumentar o ticket médio. Auxiliar a área de vendas a fechar negócio de forma mais rápida e eficiente, simplificar o processo de marketing e venda, descobrir novos clientes, aumentar a receita de clientes. Então, vários benefícios aí que o CRM pode fornecer relacionado com tudo que a gente falou desses sistemas que tratam da relação com o cliente, dos dados que eles mesmos nos fornecem para a gente melhorar a vida deles, né? Fidelizar eles também. Então, é uma via de mão dupla, né? Você fornece o que o cliente te quer e o cliente te fornece dinheiro. Ele fala das categorias do CRM. Então, a primeira delas, essencial é compreendermos o CRM quanto às suas funcionalidades, que podem ser divididas em 3 categorias. Olha aí, ó, de novo 3. Essa unidade dos sistemas empresariais, tudo é 3. A primeira, CRM operacional. Foco dela, operações de marketing e serviços de vendas. Ele diz, é a função que procura estreitar as relações com os clientes mais valorizados. O que seriam os clientes mais valorizados? O mesmo caso do fornecedor crítico que a gente viu. Então, o primeiro ponto sempre é você compreender quem é mais importante, porque você deve priorizar, independente do tipo de sistema que você vai estar utilizando. Tornando essas relações a mais personalizada possível. Ah, mas como assim? Um cliente só não tem poder perante... Não é que nem um fornecedor, que eu tenho só poucos fornecedores. 1, 2, 3. Cliente, se eu pensar só em um cliente,
ele não tem um grande poder de compra, de consumo relacionado à minha outra base, né? Todos os outros clientes que eu tenho. Aqui ele quer dizer sobre o perfil, né? Sobre a categoria que o cliente se enquadra, né? Segundo os dados. Então, é nesse sentido. Só um instante. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. A primeira é nesse sentido aí, ó, no cliente principal aí. Ela é baseada em todo o conhecimento que a empresa adquiriu sobre o cliente ao longo do tempo, ou como eu venho falando para vocês, os dados. Dentre o processo do CRM operacional, podemos citar o gerenciamento de campanhas de promoção de produtos, o gerenciamento de contatos e de contas dos clientes de serviço de telemarketing. Então, encerramos aí a primeira categoria, agora a gente tem mais duas. Categoria 2. Pode ser definido como um sistema de suporte à decisão para auxiliar executivos e profissionais de marketing, vendas e suporte. São os três, ó, perceba, ó, marketing, vendas, né? Aquelas categorias que a gente tinha visto antes. Suporte técnico, a melhor entender e capitalizar as necessidades dos clientes e as interações da empresa com estes e o ciclo da compra destes. Ou seja, sempre focado na relação com o cliente, compreender melhor o cliente. Primeiro ele focou no que era o principal, agora ele está se preocupando com a relação dele. Então vai afunilando, é parecido com o processo que a gente teve no CSM. Viu o fornecedor principal, desenhou a rede, depois viu o que era específico. E por final, categoria 3, a gente tem o CRM colaborativo. A gente vai fazer as conexões aí, que cuida da interação entre todos os meios de contato direto e efetivo entre empresas e clientes. Como a gente viu no caso da Submarino, e como vocês são clientes, vocês sabem, determinadas empresas têm diferentes canais de comunicação, e é importante que esses canais sejam interligados, né? Um protocolo que é gerado por um serviço consiga ser visto por outro, para na hora do atendente falar contigo, ele já saber do que aconteceu antes, para a interação ser mais rápida, para que eles consigam atender mais gente, para resolver seu problema mais rápido, para todo mundo ficar feliz. Então é interessante que seja colaborativo, ou seja, que tenha relação nisso aí. E ele fala, ele é de vital importância para as pretensões de uma empresa, já que é desses contatos que ela obtém dados sobre os seus clientes. Essa interação acontece através dos mais diversos meios, que pode ser telefone, e-mail, carta, interação direta com os lojistas, distribuidores e etc. Então, aqui a gente fecha as três categorias que a gente tinha para ver. Um exemplo 2 que ele traz é a Boticário, que também teve vantagens com isso, e ela fala que a Boticário também estava atendendo Portugal, Bolívia, Paraguai e Japão, e que o CRM forneceu aí, através dele, viram a necessidade da criação de um clube de relacionamento, né, para ter o saque e verificar as necessidades de entrar no e-commerce, tudo para superar as expectativas do cliente. Então, a Boticário já era bacana, já é uma empresa que se sustenta há muito tempo, é bem lucrativa, né? Mesmo estando espalhada pelo Brasil todo, com várias filiais, né? Com várias franquias, vários franqueados. É uma empresa sólida e começou a expandir para o mercado externo, e para isso sentiu a necessidade de ter um atendimento ao consumidor mais eficaz aí através do saque, né? Então, outra empresa que é mais do nosso cotidiano, para principalmente ali Dia das Mães, né? Boticário é um presente aí, acho que toda mãe já ganhou alguma coisa da Boticário aqui. Imperatriz, eu vejo muito esse perfil desde que eu cheguei aqui. O pessoal tem muito esse hábito, né? Principalmente quando a mãe já é mais de idade, um familiar com mais idade, eu vejo muito esse perfil de compra. Acaba dando muito certo, é uma empresa muito lembrada em datas comemorativas, né? E teve as vantagens com o CRM. E aí ele desenha o passo a passo para uma implementação. Ele diz assim, modelo de implementação. O planejamento estratégico. O primeiro ponto, discutir
E a discussão é no sentido de brainstorm, jogar ideias para cima, né? Pensar direitinho como é esse processo. Ele fala o planejamento estratégico para ser orientado ao cliente. O outro, primeiro, enxergar, né? O que ponto você quer ter. Estratégica é a ideia do futuro, lá na frente, como você quer ter essa visão. A estrutura organizacional das áreas de contato com o cliente, né? Ter essa visão geral, né, de como a empresa é em sua organização, de como isso vai chegar até a relação com o cliente, as estratégias, os processos e os procedimentos de negócio para serem alinhados com a visão, né? Você não basta saber onde você quer chegar, você tem que ver os processos e a estrutura que você tem e adequar a isso. E o quarto ponto que ele coloca nesse debate é o foco da organização e a relação com os clientes e fornecedores. O segundo passo é o descartar. Se o primeiro era para ter ideias e enxergar legal a situação e bolar uma estratégia, agora é para tirar o que não vai ajudar, né? O primeiro momento é para ter ideias, é um brainstorm realmente. O primeiro ponto que ele traz é crenças enraizadas que colocam o cliente como mal necessário, né? Visto que ele aí é o grande objetivo do CRM, né? Você ter uma relação boa com ele, então não pensar negativamente nessa relação. Atitudes gerenciais que levam subordinados à dependência. A ideia de que uma boa propaganda resolve todos os problemas de relacionamento e satisfação do cliente, porque não é. A gente já falei para vocês que o pós-venda aí, vocês mais do que eu sabem por serem clientes, né, e por terem experiências, por já terem passado dor de cabeça. Às vezes você adquire o produto toda feliz, um ano depois perguntar, e aí, comprar ele de novo? Você não, Deus me livre, né? Então, o pós-venda é importante. O último ponto que ele traz aí ainda dentro do descartar é a crença de que o marketing é sinônimo exclusivamente da criatividade e inimigo de controles que beneficiam o cliente, né? Então, o marketing pode ajudar sim o cliente também a compreender melhor seu negócio, a mostrar a empresa. Então, tem ideias aí que podem atrapalhar isso. Se no primeiro ponto era criar ideias, o segundo ponto é descartar aquilo que é perigoso, aquilo que é crítico. E depois é unir as pontas, né? Já que a gente colocou alguns buracos aí, colocou alguns empecilhos, né? Vamos unir aquilo que se tem, né? Vamos fazer a estratégia funcionar, né? Entender os processos, tudo aquilo que foi conversado no brainstorm, no ponto 1, que era o discutir. E ele fala, a visão dos sistemas legados como novos sistemas. Sistema legado é um sistema antigo que ainda tem uma base de dados importantes para a empresa e que você deve continuar utilizando, porque ali tem informação dos seus clientes também. Então, é muito importante você compreender histórico de venda, você conhecer o perfil dos clientes, ali tem informações importantes também. Então, tem que carregar isso para os novos sistemas. É complexo e caro também, é importante dizer isso. Todos os processos que influenciam de alguma maneira o cliente, vai estar integrando ali, relacionando. Os pontos de contato com o cliente, sejam em que mídia ou região, pensar também como é que vai ser esse tipo de interação, já que tem essa questão, né, de influenciar o cliente, de ter a relação com o cliente. E por último, ele traz treinar as pessoas com a nova visão e com um novo ambiente de mudança para que reajam favoravelmente. Ponto esse que foi falado nos outros dois sistemas, né? Se vai implementar algo novo, a galera tem que estar treinada, a galera tem que estar sabendo o que vai acontecer, tem que saber as vantagens disso, né? Tem que se sentir à vontade e parte do processo. Outro exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza aí que já cresceu muito depois disso aí, né? Bombou, as ações cresceram bastante. A mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes, né? Mudou muita coisa. Uma das 4 maiores redes de varejo no Brasil, com 135 lojas e presente em 102 cidades, deve ser bem mais agora. 10 anos depois cresceu demais, quadruplicou o preço da ação num curto período. Adotou a implementação do CRM ao optar por ter uma divisão de comércio eletrônico na companhia. Momento no qual ganhou fidelidade e credibilidade dos clientes. Então, cresceu muito com a internet. A internet cresceu e ela cresceu junto. Por meio das informações, a empresa conseguiu desenvolver campanhas promocionais, aproximando o relacionamento entre o cliente e a empresa. Então, muito bom. O case delas é sensacional. Inclusive, se vocês já fizeram uma compra
né? Gerou o boleto, chega a mensagem no WhatsApp ali falando, não pagou o boleto, fala, ó, tá ali até tal dia, tem certeza. Então eles tentam aproximar. No dia que vai vencer, fala também. Eu fiz uma vez só para ver como funcionava. Não queria nem comprar o produto, mas fiz esse teste aí. Continuando e finalizando nosso conteúdo para nossa oficial 1. E aí tá um tempo até bom, né? Tá fechando aqui quase às 9 horas, tendo 1 hora aí para vocês tirarem dúvidas, para me entregar alguma coisa que tá devendo para eu fechar essa nota o mais rápido que a gente tem que fechar essa semana. Então aqui a gente chega no último, é bem pequenininho o conteúdo dele, que é o partner, ou seja, são os parceiros, o resto é o mesmo nome. E aqui tá com M, tá correto agora, management. Então, consiste na gestão do relacionamento com os parceiros. Então, é uma ideia bem similar ao sistema anterior. Na seção 2.2, a gente teve sistemas bem diferentes. O SCM e o ERP são bem diferentes. Agora, o CRM e o PRM são similares, até no nome. E aí ele continua. Essa ferramenta utiliza dados provenientes da gestão de relacionamento com os clientes, embora a sua finalidade seja de melhorar a colocação entre a empresa e o seu parceiro, auxiliando ou como o cliente é importante nesse papel, né? Ele, apesar de não ser o foco do sistema e não estar no nome, ele é um ator aqui também. Da mesma forma que a gente falou nos SCM, que o foco era o fornecedor e o cliente, mas que tinham outros atores ali, que no caso seriam os stakeholders, que tem sua importância também. E ele continua, auxiliando quanto à gestão dos canais de distribuição. Essa gestão é possível, uma vez que a empresa e os parceiros podem intercambiar informações. Como assim? Quer dizer que outras empresas podem servir, me ajudar nesse processo? Sim, outras empresas podem te ajudar a você compreender melhor o seu cliente, você compreender melhor o seu mercado, né? Às vezes até empresas que são concorrentes utilizam sistemas desses para trocar dados, porque ajuda o mercado a crescer em que eles estão incluídos. E esse mercado cresce, os dois crescem porque eles têm fatias do mercado. Mas não necessariamente vão ser utilizados só por concorrentes. Não tem empresas que compõem a cadeia de produção que a gente já viu, que podem ser fornecedores, que podem atuar de outras formas, que podem ser parceiros e compartilhar dados com vocês para entender melhor o mercado. E ele fala, possibilitar determinar preços, promoções, configurações de pedido e a disponibilidade do produto ou serviço. Tudo isso, serviço, tudo isso aqui atinge o cliente, por isso que ele cita o cliente ali em cima também, apesar do foco ser o parceiro. Porque o que é que o sistema administra? São dados compartilhados com o seu parceiro. Quem vai ter as vantagens disso? A empresa e os clientes. Né? Todos os envolvidos têm vantagem disso. Mas se a empresa só tem vantagem se alcançar o cliente, né? Porque é o cliente que vai colocar dinheiro na empresa. Então, por isso que ele é envolvido aqui também. E aí ele coloca aqui, já quase finalizando, cabe ao PRM desenvolver ações para vendas, políticas de comissões, gerar oportunidades, possibilitar o desenvolvimento de campanhas de marketing, do mesmo jeito que tinha lá no CRM, porque eles são parecidos, dentre outros fatores. Desculpa. Visto que cria com os parceiros de negócio um relacionamento em tempo real, ou seja, aquele dado que você está vendo é realmente o que representa o que foi feito agora. Promovendo, na verdade, o que foi feito agora, não exatamente, é o estado atual, né? Que é o resultado das interações de tempo real. Ficou mais claro agora. Promovendo melhoria dos produtos e serviços ofertados aos clientes. Então, ó, de novo, ele fala aqui, ó, parceiro, relação, vantagem, analisar o negócio, tempo real, não sei o que, terminou nos clientes. Né? Então, você só vai conseguir dinheiro e manter tudo isso aí se chegar no cliente também. Então, é bem legal ele ter juntado esses dois sistemas empresariais na mesma sessão, porque são bem similares e aí não precisava dar muita corda também no PRM. No final, ele coloca para refletir, possibilitar a empresa
ferramentas para que possa mensurar o desempenho de seus parceiros. Olha, de novo, medir, mensurar, tomar decisões, né, a fim de garantir os melhores parceiros empresariais, apoio para o fechamento do negócio. Até para você comparar os seus parceiros também é uma ferramenta interessante, né? Possibilita uma reflexão sobre isso. O exemplo que ele dá é Xerox, uma empresa muito grande, muito importante aí no início da computação, né? E que foi se reinventando, né? Para conseguir sobreviver dentro do ramo da tecnologia. E ele trata a relação entre empresa e seus fornecedores. Podemos citar o caso da Xerox, empresa líder de tecnologia de gestão de documentos, fornecendo impressoras, scanners e multifuncionais, visando tornar os seus produtos e marca mais competitiva no mercado. A empresa estabeleceu um bom relacionamento com seus parceiros e foi um caminho bem positivo para ela se reinventar. Por meio da ferramenta de PRM, foi possível desenvolver o programa Xerox Business Partner. Porque tudo enquanto que a empresa precisa de impressora, precisa de scanner, precisa de multifuncional para manter seu trabalho. Então, ele tinha um relacionamento com várias outras empresas. Então, perceba que é um sistema adequado para a necessidade da empresa. Você não implementa um sistema porque deu na telha, você implementa um sistema porque tem um problema e entende que aquele sistema possibilita uma solução adequada para o seu problema. E finalizando, ele fala, reunindo os fornecedores de software e hardware de acordo com as informações de ambos, criar produtos mais funcionais para atender o mercado consumidor. Porque ele tinha dois parceiros aí que entregavam produtos para ele, eles conseguiam juntar para montar os equipamentos. Então, ele estreitou a relação e os conhecimentos que as duas tinham e conseguiu gerar um produto melhor, né? Um produto que atendia melhor as expectativas, as necessidades do mercado e do cliente. Então, foi uma sacada interessante que só foi possível com o compartilhamento desses dados aí. E aí, a gente termina o encontro de hoje. Foi acelerado, mas a gente conseguiu ver 2 sessões. Minha garganta já está aqui cortando. Felizmente, a gente consegue encerrar o nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui de novo. Consegue encerrar o nosso conteúdo para Oficial 1. Nosso Oficial 1 vai ser na próxima quarta-feira. Vai começar, eu vou habilitar ela para as 18h50 no portal. Por quê? Porque no semestre passado eu vi que alguns alunos, eu acredito que o portal esteja mais robusto, né, que eles investiram. Mas eu fiz no semestre passado e a experiência foi positiva. O que eu habilito a prova para 18h50? Vocês entram mais cedo, mesmo que vocês ainda não tenham tempo, para vocês já estarem no sistema. E aí, vocês já estando dentro do sistema, você garante que você consegue fazer a prova, acessar tudo direitinho. Então, às 18h50 eu já vou liberar. Vocês terão até as 22 horas para fazer. Os assuntos vão ser relacionados à unidade 1 e à unidade 2 até a seção 2.3. Eu estarei disponível no link de transmissão de aula ao vivo lá pelo portal, como estou agora. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida numa questão discursiva, não tenham entendido o que era para fazer, quer me mostrar alguma coisa para ver se está indo no rumo, eu não vou falar se está certo ou não, eu vou te falar se você está respondendo o que a questão está pedindo, certo? Para você não perder seu tempo fazendo algo que não, às vezes não entendeu direito a questão, a complexidade, ou então até porque às vezes eu peço mais de uma coisa na questão discursiva e o aluno só faz a primeira e aí acha que está tudo pronto. Olha aí direitinho que foi faltando tal coisa. E o aluno, né, recupera um ponto que ele deixaria passar à toa. Então eu explico melhor uma parte, ou tento, falo para onde ele buscar informação. Então, estarei disponível das 19 às 22 horas, o horário da nossa aula, para tirar alguma dúvida que vocês tenham. A prova vai estar disponível às 18h50. Se vocês conseguirem entrar antes, entrem, porque garante que vocês já estão no portal com acesso, visualizando. Ela vai ser postada na seção 1.1, né, nome Avaliação Oficial 1. Caso você não encontre, é só entrar no Teams que eu ajudo vocês. E é isso, né?
lembrar o que é sistema aberto, o que é sistema fechado, ou tudo aquilo que a gente conversou. Eu até listei na aula passada alguns assuntos que poderiam cair. Se vocês quiserem dar uma olhada assim, o que é importante de revisar, tem lá. Na última aula, no início, eu coloquei no Paint, foi escrevendo PC, servidor, mainframe, os tipos de sistema, operacional, a estrutura organizacional, operacional, tático, gerencial, estratégico, os sistemas relacionados a eles, né? Dá uma olhadinha nisso aí. Eu vou enviar para vocês também no grupo os slides, para quem quiser dar uma revisada rápida, está preparado para a prova. E é isso. Quem estiver me devendo alguma coisa, quiser ver alguma questão, fico disponível até as 22 horas. E no mais, é isso. Vou encerrar a gravação aqui. Vou deixar aberto a sala até as 22 horas, caso alguém apareça para tirar alguma dúvida, verificar alguma coisa comigo. Às 22 horas eu encerro aqui. Se eu não responder aqui quando vocês me perguntarem algo, me manda mensagem no WhatsApp que eu venho aqui e converso com vocês para tirar alguma dúvida de atividade, para ver alguma coisa de nota, estarei disponível. Nossa missão foi concluída, temos o assunto pró-oficial. Na semana que vem a nossa prova. Não tem aula no dia da prova, porque tem gente que pode ter algum problema com a conexão, precisar de mais tempo para fazer a prova. Como a prova é remota, né, vai ser pelo portal, não tem como controlar a consulta, né? A única coisa que eu falo para vocês é, nas discursivas, não copiem o texto, né? Você está numa graduação, a ideia é que você consiga absorver o conteúdo, interpretar e colocar ali. Então, questões copiadas da apostila eu não irei considerar, por mais certas que elas estejam. Coloquem a palavra de vocês, né? Estimulem esse processo, é importante para quem está passando por uma graduação, né? Para se diferenciar num país, inclusive, que tem muita deficiência, né, nesse sentido. Então, é isso, pessoal. Boa noite. Encerrando aqui o nosso conteúdo e a nossa gravação, finalizado o nosso primeiro bimestre.